Reportagem que acaba de chegar agora. Qual a motivação desse triplo assassinato? A participação de Ana Flávia, um amor que acabou agora rompendo barreiras. Qual realmente a ligação entre Karine e ela? A mãe, Flaviana, foi obrigada a dirigir com o marido e o filho mortos no carro. A polícia também faz exames hoje, polícia trabalhando, um trabalho importante. Parabéns à Polícia Civil. Agora, muitos pontos ainda a serem esclarecidos. O sangue encontrado na roupa da moça, Dona Flávia, é mesmo o sangue encontrado no quarto do irmão dela? Que se imagine que se descobrir, Renato, que o sangue que estava nela... Olha, Renato... Não, mas aí... Não, aí... Bom, aí... Imagine se é o sangue do irmão nela. Nossa, aí realmente... Equipes de policiais também na rua para tentar encontrar suspeitos, porque as duas, é claro, não precisa ser o Sherlock Holmes, não precisa ser um delegado para saber que as duas não agiram. É impossível agirem sozinhas. Vamos ver o que disse a polícia. Balança. As imagens feitas pelas câmeras de segurança do condomínio não deixam dúvidas. Ana Flávia e Karina estavam na casa da família no momento do crime. E mais, uma movimentação anormal aconteceu no condomínio antes que pai, mãe e filho fossem mortos. 6h15 da tarde, o carro de Ana Flávia, a filha do casal, chega ao condomínio. Não é possível ver quem está na direção, mas pouco tempo depois, às 6h21, ele sai. Às 19h56, o carro de Romuilk entra no condomínio. O Palio de Ana Flávia está logo atrás. Depois, às 8h09 da noite, Karina, a namorada de Ana Flávia, chega a pé. Repare que, apesar de estar calor, ela usa um moletom com capuz. Karina tem um cartão que dá livre acesso ao local. Às 9h da noite, as câmeras registram Karina circulando pelo condomínio. Ela usa o celular. Segundo revelou a polícia, ela também faz um questionamento ao porteiro que ainda não faz sentido. Há relatos, a gente não encontrou essa testemunha, que ela fala para... A gente ainda está atrás dessa testemunha, que ela pergunta de um namorado. A namorada dela era Ana Flávia. Ela pergunta de namorado. Isso é uma coisa extremamente estranha. Às 9h04 da noite, o Palio sai e volta 1 hora depois. Às 10h02, ele sai novamente. Às 10h36 da noite, o jipe chega. Flaviana, a mãe, é quem estaria na direção. 1h15 da madrugada, os dois carros deixam o condomínio. O Palio vai na frente e logo atrás o carro da família. Perto desse horário, pessoas com capacetes estavam do lado de fora do condomínio. A polícia quer saber quem são. Olhando as imagens, não é possível afirmar que Flaviana estivesse na direção do jipe deixando o condomínio, como informou um funcionário que estava na portaria à polícia. Porém, se essa hipótese for mesmo confirmada, Flaviana teria sido obrigada por bandidos a sair da própria casa com o marido e o filho já mortos no porta-malas do veículo. Segundo o porteiro, ele tem a impressão que é a Flaviana que sai dirigindo o carro. A impressão que ele tem é a Flaviana. A nossa linha, por enquanto, de investigação não é a Flaviana. A Flaviana que sai dirigindo o carro. Ela supostamente sai dominada. Essa é a linha. Teria sido morta na casa? Não. A linha de investigação é que ela sai dominada. Às 2h35 da madrugada, a polícia recebe o chamado de que um carro foi encontrado incendiado na estrada do Montanhão, a 3 quilômetros do condomínio da família. Dentro estavam Romuilk, de 44 anos, Flaviana, de 40 e o filho mais novo do casal, Juan, de 15 anos. Todos carbonizados no porta-malas do veículo. Através da placa do carro que estava incendiado, a polícia conseguiu identificar o proprietário do veículo, mas não conseguiu localizá-lo. E aí, fazendo uma busca, uma pesquisa, chegou até o parente mais próximo, que no caso é a Ana Flávia, a filha do casal. Ela imediatamente veio aqui para a delegacia, setor de homicídios de São Bernardo do Campo, onde nós estamos agora, e por aqui ficaram diversos parentes. Só que, claro, ninguém sabia da dimensão do crime até então. Eu me lembro de ver a Karina e a Ana Flávia sentadas neste banco aqui. A Karina estava sentada exatamente nessa posição e a Ana Flávia deitada com a cabeça no colo dela recebia
carinhos. Segundo a polícia, nesse mesmo dia que a Ana Flávia foi ouvida, ela deu a versão de que os pais haviam saído de casa para pagar um agiota. Eles teriam uma dívida em torno de R$200 mil. A polícia achou tudo muito estranho, porque a Ana Flávia disse ainda que esse agiota era muito violento. E aí, a delegada, que ouviu a Ana Flávia, ficou sem entender como que o pai e uma mãe sairia de casa levando o filho adolescente de 15 anos para um encontro que seria, segundo a Ana Flávia, algo tão perigoso. Foi aí que a filha contou mais uma versão, que para a polícia se trata de mais uma mentira. Foi que elas saíram dali, porque a mãe teria recebido uma ligação que deixou todo mundo exaltado, eles estavam numa confraternização normal. Como ficou um clima ruim entre eles, a mãe falou que precisava sair à emergência, então eles meio que perceberam que eles tinham que se retirar, né? Que eles não moravam ali, já era um horário adiantado. Por isso eles saíram da residência junto com a mãe, que a mãe falou que iria abastecer o carro para se deslocar até Minas Gerais. Foi isso que elas falaram e mantiveram isso, estavam mantendo isso em depoimento, até hoje. Numa entrevista feita pela nossa equipe com o irmão de Flaviana, ele deixa claro que a irmã jamais sairia de casa durante a noite. Jamais, jamais. Minha mãe está aqui para provar. Jamais minha mãe ia sair meia-noite, 1h da manhã, com o carro sozinho na rua. Jamais. Para a polícia, diante de tantas contradições, não há dúvida da participação de Ana Flávia e Karina no crime. Que ela participou do crime, sem dúvida nenhuma, participou. As duas. Um indício suficiente, né? Sem dúvida. As duas estão presas temporariamente. O depoimento de uma testemunha foi fundamental para que a polícia pedisse a prisão delas. Nós encontramos uma testemunha que contraria tudo o que elas nos disseram até então. Elas falam que estavam sozinhas, que passaram a tarde sozinha com os pais da Ana Flávia. Chega uma testemunha e fala, não, elas não estavam sozinhas, tinha mais uma pessoa lá, inclusive eles colocaram o carro de ré na casa e carregaram o carro com peso. Poxa, isso não tem nada a ver com o que elas disseram e é altamente suspeito, Então, com base nisso, cheguei no juiz e falei, eu quero a prisão. O juiz concordou na hora, é altamente suspeito isso. E essa pessoa nos deu detalhes do que aconteceu ali na casa. Detalhes que não significava morte ou a morte deles, né? Mas condutas de transporte de coisas pesadas, na Compass, etc., que levava a crer que seriam corpos, né? E ajudada por uma terceira pessoa que essa testemunha viu, que era um rapaz tal, de 1,90 m, etc. Ana Flávia e Karina disseram que apenas as duas estavam na casa com a família. Laudos apontaram que as vítimas morreram por traumatismo crânioencefálico, ou seja, com pancadas na cabeça, todas do lado direito. O objeto usado no crime ainda não foi encontrado. Morreram no local lá do apartamento com pancadas, pauladas, etc. A gente não tem o objeto contundente qualquer aí, mas foi traumatismo e não se tem aí a ideia de que se houve respiração no momento que o veículo foi incendiado nas vias aéreas dos três de fuligem que representaria que eles estivessem vivos. A forma como a família foi morta foi o primeiro indício de que mais pessoas tenham participado do crime. Mais de uma pessoa. Pela proporção da força usada no crime. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Sabe-se que a família não apoiava a relação homossexual das suspeitas. Porém, a forma como a casa foi encontrada e diante de tudo que foi levado, joias, R$8 mil e uma quantia ainda não revelada de moeda estrangeira fazem a polícia acreditar que o crime tenha sido praticado por dinheiro. O que os policiais ainda não entenderam é como Ana Flávia permitiu que a família fosse morta. Ela e o irmão tinham uma relação muito próxima. Será que o plano saiu do controle? Ou Ana Flávia é uma pessoa fria e cruel? Motivação a gente não quer adiantar, não se sabe. Nós vamos descobrir no curso da investigação.
Nas roupas de Ana Flávia, com a ajuda de luminol, foram encontradas 2 manchas de sangue, já lavadas. Ela não soube explicar o motivo. Foi também encontrado nas roupas da Ana Flávia manchas de sangue. Apesar de terem sido lavadas, aquele produto reagente foi constatado no joelho e na região da genitália. O que nos surpreendeu foi na região do joelho, mas ela disse que toda mulher tem esse problema, que pode estar... isso não significaria nada, mas foi mais um elemento para que a gente estava suspeitando delas, né? O delegado destacou que Ana Flávia foi ouvida exaustivamente e durante o depoimento ela passou muito mal. Ficou bem abalada, principalmente a Ana Flávia ficou bem abalada, chegou a passar mal, ficou bem abalada. A Karina se mostrou mais fria. Na casa da família não havia sinal de arrombamento. Quando os parentes chegaram na residência, que fica dentro de um condomínio, a casa estava trancada. Na hora que eu estava vindo de Minas, eu comentei com a minha esposa. Se a gente chegar lá no cenário, lá na casa da minha irmã, e se as portas estiverem fechadas, foi alguém próximo. Inclusive, a gente foi lá e as portas estavam todas trancadas, tá? A polícia chamou o chaveiro para abrir, as portas trancadas, tudo trancada. Os celulares de Ana Flávia e Karina foram apreendidos. O veículo Palio também. A polícia já pediu a quebra do sigilo telefônico das suspeitas para descobrir quantas pessoas participaram do crime, quem planejou e como Ana Flávia conseguiu ser tão fria e cruel diante da morte da família. Todos os indícios apontam da participação das duas. Então, essa é a linha de investigação. Todas as investigações apontam nesse sentido e o inquérito caminha nesse sentido. Nós vamos trabalhar para apresentar para a Justiça todo o nosso linha de raciocínio. Né, nós estamos caminhando para promover o indiciamento delas. O que restou dos corpos foi sepultado num cemitério de São Bernardo do Campo. Os 3 foram enterrados juntos. Durante a cerimônia de despedida, a mãe de Flaviana e a avó do adolescente Juan, de 15 anos, Dona Vera, passou mal. A família espera por justiça. Mataram um sobrinho nosso de 15 anos. Tem 15 dias que ele veio de Minas, da casa da minha mãe. Eu passei no Senai, eu vou arrumar um bom serviço para a senhora não precisar mais trabalhar na diária. A partir de uma família, a gente era uma família muito unida, muito próxima e a gente precisa de resposta.